Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião Litoral. Participam o advogado Roberto Mohamed como comentarista e o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, que a gente recebe como convidado. Ontem houve a assinatura da cessão da área do Valongo para a Prefeitura pela União e o Anderson Pomini anunciou a manutenção no quadro de servidores da CODESP, um ato assim bem emblemático, né? Uma tomada de posição de 55 amarradores que deveriam ser demitidos, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, Mohamed, querido amigo. É um prazer falar para vocês que acompanham esse conteúdo riquíssimo do Opinião Litoral. Nós anunciamos ontem a revitalização do chamado Parque Valongo, que na verdade integra um plano de atuação do Porto para o programa Porto Cidades. Então, além dessa revitalização anunciada ontem, nós anunciamos também a reabertura do museu, já para junho, a implementação de um programa de visitação permanente a toda a área portuária, em especial pelo canal, coordenada pelo nosso superintendente de comunicação, Clóvis, e são diversos programas, porque nós percebemos, Paulo, que o Porto, embora importante para Santos, para o litoral, para o Brasil, ele sempre esteve de costas para a população. Então, essa integração, população, porto e toda a área portuária, essa integração é vital. Esse programa de revitalização do Parque Valongo, ele é um programa iniciado pela Prefeitura, fruto de um TAC formatado entre Prefeitura, Autoridade Portuária e Ministério Público. E nesse TAC, os compromissos assumidos foram revitalização do armazém 4, 5 e 6, pela Prefeitura, em parceria com a COFICO. Revitalização dos armazéns 1, 2 e 3, pela Autoridade Portuária. E o 7, onde deverá funcionar e ser instalado uma escola técnica para que os estudantes de Santos, Guarujá e região possam receber essa capacitação adequada, inclusive para prestar serviço à própria Autoridade Portuária e aos operadores portuários. Então é um projeto bem amplo e ali será conhecido como Parque Valongo. Agora, teve a manutenção dos 55 amarradores, né? Isso mesmo. Foi uma surpresa para o ministro, inclusive? Foi. O ministro Márcio França, desde o primeiro momento, ele passou a orientação que a autoridade portuária contemple e respeite os servidores da casa, os profissionais, os trabalhadores. Isso porque a gestão passada, todos sabem, ela vinha com uma outra orientação, que era dispor do ativo, ou seja, que era a privatização. E em razão disso, os servidores foram hostilizados, foram apresentados planos de demissão, e não só os servidores, os sindicatos também foram menosprezados. Vários operadores portuários, inclusive, reclamam dessa relação estabelecida pela gestão passada. Porque quando você pretende vender o ativo, por óbvio, você não está disposto a dialogar, a conversar. E uma das orientações da gestão passada era a dispensa dos amarradores, que são históricos. A história dos amarradores se confunde com a história do próprio Porto de Santos. Há 400 anos atrás, nós começamos as operações portuárias. E esses amarradores, profissionais que auxiliaram na chegada do navio, orientando ali e ajudando principalmente nesse transporte do que entra e do que sai do país. E a orientação era dispensa dos 55 profissionais. Então, nós fizemos uma reunião com o sindicato e eles serão reaproveitados em diversas funções que o Porto precisa desses profissionais. Não é que eles precisam de emprego, não. O Porto precisa desses profissionais que serão readequados. Zeladoria, por exemplo, serão destacados alguns profissionais para ficar no auxílio das passarelas. Uma delas é a passarela ali próximo à alfândega, que tem diversos problemas. E zeladoria de uma forma geral, principalmente a margem esquerda,
que nós sequer temos uma cerca, né, protegendo a área portuária. Então, serão todos reaproveitados e foi uma surpresa para o ministro, sim. Mohamed, a gente escuta falar do aproveitamento pela cidade dessa área do Valongo há décadas. Nesses primeiros nem tem 5 meses ainda, o presidente da autoridade portuária, o ministro Márcio França, viabilizaram esse projeto que a gente espera há muito tempo, né? Boa tarde, Paulo. Na verdade, tem uma questão aí que tem que ser colocada. O Pomini, quando falou de porto de costas para a cidade, essa história não foi sempre assim. A Companhia Docas de Santos, Pomini, ela tinha escola, ela tinha uma associação beneficente que prestava serviços médicos, ela participou da fundação e construção de inúmeras instituições de caridade, na construção da própria Santa Casa. Ela fazia parte da cidade. Quando ela foi privatizada, estatizada, e eu cheguei até a comentar com você numa reunião que você tinha potencial para repetir aquele que, na minha opinião, foi um dos maiores, o maior presidente que a Codesp teve. Quando ela virou de Companhia Docas de Santos para a Codesp, foi o Sérgio da Costa Mate, que manteve a Codesp virada para a cidade, a Companhia Docas. Depois dele foi uma sucessão, que aí quem mandava no porto era Michel Temer, Valdemar da Costa Neto, gente que não tinha ligação nenhuma com a cidade, e que colocava os caras para poder alimentar o propinoduto da qual viveram esses caras a vida inteira. Você foi nomeado dentro da gestão de um ministro que é daqui e que conhece o Porto muito bem, formado pela Universidade Católica, que é o Márcio França. E logo de cara, você já implementou uma mudança, e aí vem a pergunta que eu vou te fazer, no sentido de receber todo mundo, de falar com todo mundo, de falar com a cidade, estabelecer relações com a cidade. Enquanto que o presidente anterior, por exemplo, não dava entrevista para ninguém. Eles se escondiam. Mas tem uma característica nessa passagem de bastão que me chama a atenção. Que o maior orgulho do próprio Tarcísio, hoje como governador, é que eles deixaram o dinheiro em caixa. Mas me parece um pouco aquela história do síndico, o cara que é candidato a síndico chega na Assembleia e diz para todo mundo, se eu for eleito síndico, eu vou baixar o valor do condomínio, eu vou reduzir a despesa e aí todo mundo vota nele. Aí ele corta o contrato de manutenção do elevador, de manutenção, de limpeza de caixa d'água, tudo isso, e fica um ano e o prédio, e todo mundo feliz, porque está pagando pouco condomínio. E ele vai aumentando o fundo de reserva do prédio. Quando um outro síndico assume, porque o prédio está em condições deploráveis, ele tem que fazer tudo que o outro não fez. E aí vão dizer, olha, acabou com o dinheiro que estava no caixa. Você não sente um pouco que quando você chegou era esse o papel que te esperava? Do síndico que vem depois do demagogo, que estava preparando só as coisas para entregar, deixa dinheiro em caixa, mas até buraco na área primária do cais tinha que o guindaste caía dentro. O projeto era outro, a orientação política era diferente da nossa. Os profissionais que passaram por aqui, eles pretendiam vender, dispor do ativo. E quando você pretende dispor de um ativo público, tem uma frase que um professor da faculdade sempre dizia, faculdade de Direito, que era a outorga onerosa oferece uma sedução ao político assodado. Explico. Quando nós temos uma empresa pública e a orientação do Ministério, do governo, é para que você organize essa empresa para que ela seja vendida, a primeira atividade, obrigação desse gestor é somar e acumular recursos em caixa, para que você se apresente de forma superavitária. Na sequência, se você tiver esse recurso em caixa, você consegue majorar a sua outorga onerosa, quando do momento da licitação, o quanto maior o volume de dinheiro em caixa, maior será a outorga onerosa. Por que oferece essa sedução ao político assodado? Porque sempre que você assume uma gestão como governador, prefeito, ministro, presidente da República, você promete muita coisa durante a campanha. Só que quando você assume, o secretário de Fazenda, o ministro, ele diz o seguinte, olha,
De tudo que é arrecadado, você tem 3%, 4% para investimentos. Ou seja, você prometeu muita coisa e, obviamente, você não vai conseguir entregar. Porque a verba é carimbada para educação, para saúde, para custeio, para folha. Então, o político assodado, ele pretende vender os ativos para gerar recursos em caixas, para entregar as suas promessas eleitoreiras. Então, vou vender essa Sabesp, vou vender a autoridade portuária, vou dispor de tudo que o patrimônio público reuniu nesses últimos anos para arrecadar recursos. Então, essa era a orientação. E quando você vem com essa orientação, por óbvio que você é obrigado a adotar políticas internas antipáticas. Por exemplo, plano de demissão voluntária. É sempre antipático. Fizeram. 300, 400 funcionários da autoridade portuária aderiram ao plano, por pressão. Faz parte dessa rotina administrativa do plano de demissão voluntária pressionar, né, a adesão. Foi o que fizeram. E arrecadaram, pensando na outorga. Hoje é público, nós temos perto de 2 bilhões em caixa. Mas abandonaram a zeladoria, obras de infraestrutura necessária para o porto, né, que são compromissos previstos em contrato, inclusive. Porque quando a autoridade portuária firma um contrato de arrendamento com um operador portuário, as obrigações serão estabelecidas ali. Então, a obrigação do arrendatário, pagar, né, e também executar obras de infra. Obrigação atribuída à autoridade portuária, obras de infra, com, em especial, o aprofundamento do calado, ou a manutenção do calado, né? Essas obras assumidas pela autoridade portuária não foram feitas, o que poderá, inclusive, ensejar até a redução de tarifa. O Ministério está estudando. Daí a importância da manutenção, inclusive, da autoridade portuária com a natureza pública. Enquanto aquelas que são privadas majoram suas tarifas em 1.600%, Espírito Santo, a autoridade portuária pública, por orientação do ministro Márcio França, poderá reduzir a tabela de tarifa. Por quê? A empresa pública não é constituída com o objetivo de oferecer lucro à administração pública, mas em especial de exercer a sua atividade social também. Por exemplo, preservando empregos, né, fomentando negócios, mas sempre atento às questões sociais. Eu costumo dizer, Mohamed, nós temos aqui 30% do PIB passando pelo Porto de Santos. E a margem esquerda, Paulo, cerca de 700 famílias vivendo em palafitas. Eu pergunto, uma empresa com a sua cotação em bolsa, estaria preocupado com essas famílias? Essa é a função social da autoridade portuária, que tem um convênio para gerar habitação adequada para essas pessoas. Então é assim, a orientação era outra, equivocada, até porque no mundo, os 10 maiores portos do mundo são públicos. E são públicos porque exercem uma atividade essencial do Estado. Agora, o processo eleitoral, obviamente, escolheu o vencedor que tem outra visão de Estado. Na minha opinião, a visão mais adequada, né? Nós não somos contra a privatização, até porque o ministro Márcio privatizou algumas empresas quando foi governador. Nós não somos contra a boa tecnologia, a prestação do bom serviço, a boa logística, né? Agora, serviços essenciais, como esses que são prestados pela autoridade portuária, é preciso que se mantenha a natureza jurídica pública. Tem uma coisa que a gente só vai conseguir falar no próximo bloco, Pomini, mas o discurso que, inclusive, o governador parece que esqueceu que ele não é mais ministro e que o porto não é estadual, porque ele continua insistindo na privatização, talvez porque o maior doador de campanha dele tenha sido o único terminal que realmente está interessado na privatização, que também é dono do trem, também é dono do terminal de gás que não sai. Parece no discurso, e eles não, nós fizemos 2 programas aqui com gente do Ministério na época e ninguém conseguiu explicar a privatização. Parece que a lentidão do serviço portuário é toda atribuída à Codesp, que nem participa da operação. A pergunta que fica, e que a gente já fez até para um representante do então Ministério da Infraestrutura, quando o governador era ministro, foi se ele ia privatizar a Receita Federal, se ele ia privatizar a Anvisa, se ele ia privatizar a Polícia Federal, porque elas é que são um entrave.
No entanto, saiu uma notícia há um mês no jornal, e eu queria que você falasse isso, que você já sentou com o inspetor da alfândega e com o responsável pela Anvisa, e que existe a ideia de um novo protocolo no serviço do porto, é isso mesmo? O presidente responde depois do intervalo. A gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira o Roberto Mohamed participa como comentarista e o convidado a gente recebe com muito prazer o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Mohamed, repete a pergunta do primeiro bloco para a gente dar continuidade. Eu interrompi com o intervalo. Em resumo, eu perguntei para mim, o discurso do governador, quando era ministro e da sua equipe, era de que a operação no Porto de Santos era muito lenta. Só que, na verdade, a Codesp não participa da operação. E eu vou dizer o que eu sempre disse aqui. O presidente anterior ficava ofendido quando eu falava Codesp. É Codesp. Porque Santos Port Authority, para mim, é coisa de gente que não tem o que fazer. É Codesp. E vai ser sempre Codesp. E eu tenho certeza que o Pomini não se ofende, porque ele também fala Codesp de vez em quando. Mas o grande problema do entrave é que a alfândega do Porto de Vitória, se você quiser trazer um tanque de guerra dentro de um contêiner, você traz. A alfândega nos portos do Nordeste não existe. No Rio é uma farra. Em Santos não passa nada. Todo mundo aqui é muito mais rigoroso do que qualquer lugar do Brasil. Aí fica a pergunta, os caras iam privatizar a alfândega, a Polícia Federal, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, que, para quem não sabe, diferentemente da Anvisa, cuida da importação de alimentos, que é um dos maiores produtos que entram e saem pelo Porto de Santos. Pomini, todo mundo fala de protocolos de atendimento mais rápidos nos portos de Paranaguá, no Porto de Rio Grande, que são portos que têm 10% do tamanho de Santos. Aqui, o que é preciso fazer para que estes órgãos se integrem numa ação de vamos fazer o Porto de Santos funcionar igual a esses portos menores? Bom, primeira informação que é importante, a Autoridade Portuária de Santos, nós publicaremos nos próximos dias um edital para provocarmos todos os estudantes, em especial, para uma nova marca da Autoridade Portuária. Então, desenhada, criada pelos estudantes e aqueles que queiram participar, levando em consideração todo o contexto histórico da Autoridade Portuária. É preciso, Mohamed, que o processo eleitoral fique para trás, porque muito se fala em privatização. O discurso privatizador, ele agrada uma certa camada do eleitorado, né? E passa a falsa impressão de que o privado é sempre melhor que o público, né? Principalmente quando o discurso é raso. Por exemplo, é preciso que haja um restabelecimento do Porto Indústria, porque Cubatão representava toda a indústria vinculada à área portuária, o aprofundamento do canal, com melhor tecnologia, com serviços mais ágeis, com logística, ou seja, por isso tem que ser o privado, né? Porque o discurso é esse, é raso. Agora, se nós olharmos com uma lupa e realmente analisarmos os números e as questões todas burocráticas, nós chegaremos à conclusão de que o Porto de Santos, ele é praticamente privado. Ou seja, a autoridade portuária, ela exerce um poder de fiscalização, gestão dos contratos, mas toda a operação é privada, por cerca de 50 empresas que operam toda a relação portuária. A dragagem é privada. Esse serviço, que é o principal da área portuária, é contratado pela autoridade portuária e prestado por uma empresa internacional. Então, não há de se falar em prestação de serviço público, né? Apenas e tão somente a fiscalização. O discurso é raso e eleitoreiro. Agora, é importante que haja uma união, e essa é a nossa missão, Mohamed Paulo, que a gente tenha condições de convidar à mesma mesa governo federal, governos municipais, as prefeituras e o governo estadual. Porque, veja, nós falaremos agora sobre o túnel, que é a ligação seca Santos-Guarujá. É importante que todos os agentes políticos estejam envolvidos
importante projeto para Santos, para o litoral e para o Brasil. E você disse muito bem, onde está o nosso gargalo aqui do Porto de Santos? Está no esgotamento do modal rodoviário. Os caminhões, na alta da safra, eles ficam aqui na Cônego aguardando de 20 a 30 horas. E a competência para a solução desse problema é do governo do Estado. Não é da autoridade portuária, não é do governo federal. É a chamada implementação da terceira pista de acesso Planalto Santos. Que este é um problema que nós convidamos o governador a se debruçar sobre ele em parceria com o governo federal. Da mesma forma que nós convidamos o governador, o ministro Márcio França disse isso ontem, a participar conosco da construção deste importante túnel. Então, nós precisamos deixar a política de lado, até porque a população está preocupada se o túnel, se a terceira pista, se a melhor logística, se a tecnologia é do município, é do Estado, da autoridade portuária ou assim por diante. Agora, Pomini, você citou a contratação do serviço de dragagem por uma empresa internacional pela autoridade portuária. Nós nunca entendemos aqui o modelo de privatização da autoridade portuária. Conversamos, inclusive, ao vivo aqui com o ex-secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, e continuamos não entendendo. Agora, a manutenção do canal do Porto, ela pode ser concedida. Pode, Paulo. Na verdade, a manutenção, que é o serviço em especial de dragagem, seja a dragagem de manutenção do calado de 15 ou de aprofundamento para 17, que é uma das nossas projeções, poderá ser terceirizada. E essa é a nossa ideia, através de uma concessão, 25 anos. Hoje nós temos contrato de 2 anos renováveis, que está vencendo inclusive. Mas hoje, inclusive, pela manhã, nós reunimos com o setor de engenharia e já pedimos uma modelagem para 25 anos. Por que 25 e não 2? Porque sempre que a autoridade pública contrata um serviço por mais tempo, 25 anos, ela poderá exigir dessa empresa que realize obras de contenção na origem dos resíduos. Porque hoje uma empresa não consegue trabalhar com essas obras. E se ela contar com mais tempo para a execução desse contrato, ela poderá realizar investimentos. Então, poderá e será, inclusive, privatizado nesse formato de concessão. O que se discutia, por isso que ninguém entendia, era a privatização da autoridade portuária. Ou seja, que nenhum lugar do mundo, repito, funciona assim. Porque a autoridade portuária, ela representa os interesses do governo federal. Isso porque a atividade portuária, o que entra e o que sai do país, está vinculado a uma atividade essencial do interesse nacional. Aqui é uma área de segurança pública nacional. Então, a manutenção dessa autoridade, poder de fiscalização, poder de zoneamento, mudar, por exemplo, nós falaremos do Concais, mudança do Concais de um ponto estratégico para um outro, para integrarmos ao Parque Valongo, essa competência jamais poderá ser privada. Há um equívoco aqui na origem. O discurso é eleitoreiro, equivocado e vazio. E, por sorte, os eleitores corrigiram esse risco que nós corríamos. Mas, independentemente disso, nós precisamos deixar o processo eleitoral para trás. É o momento de governarmos. E aí daí a importância do governador do Estado, do presidente da República, de todos os agentes políticos, independentemente do partido. Pomini, tem uma coisa que me chama muito a atenção também, é que você tem feito um discurso nessa virada de posição da Codesp, de olhar o porto olhando para a cidade, até porque sem a cidade ele não sobrevive, e a cidade arca com muitos custos pelo fato de ter o porto, porque os caminhões passam pela cidade, quem faz a manutenção de rua, de viaduto, é a cidade. Nós temos um gargalo também, além dessa questão da terceira pista, que é a questão da linha férrea, a operação dos trens no Porto de Santos. Inclusive é uma das coisas que prejudica, e a diretora de operações do Concais esteve aqui, prejudica demais a operação dos cruzeiros, porque quando a Rumo assumiu, para quem não sabe, a Rumo é o mesmo grupo da Cosan, é o mesmo grupo que opera terminal portuário,
que sonha com a privatização da autoridade portuária, começou com 30 vagões, aí passou para 40, passou para 80, agora chegou a operar 100. Teve um dia em que o porto inteiro estava parado, você tinha que entrar quase pela ponta da praia para conseguir acesso ao porto. Tem alguma forma de equacionar estes problemas respeitando os contratos que foram firmados? Ou você acabou, é aquela história do acabar descobrindo que no cofre tinha um monte de aditamento que ninguém sabia? Dá para arrumar a casa sem mexer na questão jurídica dos contratos? Dá sim, Mohamed. Veja só, desde o primeiro momento, nós nos pautamos pelo diálogo, pela solução de conflitos. Essa será a nossa marca, inclusive. Então, veja só, o Porto representa uma cidade, 25 mil trabalhadores, mais 800 funcionários da própria autoridade portuária, ou seja, centenas de operadores, caminhões chegando, saindo. Essa logística toda, que precisa ser organizada, ao mesmo tempo que o Porto continua com o seu funcionamento, né? Exige muito diálogo, exige muita reunião. E nós já fizemos, por exemplo, você mencionou a Rumo, a FIPS, que organiza toda a questão ferroviária aqui no Porto de Santos, né? Existia ali uma tensão instalada para a implementação da pera ferroviária, né? E porque nós temos uma empresa ali, naquele local, a Marimex, que tem um contrato com a administração pública, que pelo contrato ela só estaria obrigada a desocupar a área em 2025. E, obviamente, a gestão anterior tensionou essa relação, forçando e oficiando a empresa para que desocupasse a área. E, obviamente, essa empresa judicializou todo o processo e trouxe 3 liminares. Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça Comum. Ou seja, sempre que você tem excesso de judicialização, é porque o diálogo se afastou. Faltou bom senso. O papel da autoridade portuária é também esse, de lidar com esses conflitos entre os operadores. Nós fizemos uma reunião, né, e o presidente da Marimex, ele, de forma muito acertada, disse o seguinte: olha, eu estou há 4 anos esperando um convite para que eu pudesse entender o que vocês pretendem fazer aqui. Ou seja, durante 4 anos, a autoridade portuária, ela definiu que aquele local, que é ocupado pela Marimex, né, seria instalado a pera ferroviária. E combinou isso com a Rumo, combinou isso com a FIPS e nunca convidou a empresa para conciliar, para oferecer uma possibilidade de permuta para que ela desocupasse a área. Faltou diálogo. Esse é o nosso papel. Então, há sim condições de resolvermos isso com o diálogo, com correções contratuais, e a autoridade portuária tem essa competência de compensações, inclusive. Existe uma métrica com transparência para entendermos como que deve ser feito. Por exemplo, você mencionou o Concais, né, que é prejudicado por esses 120, 130 vagões hoje, né, desse trem, dessa linha ferroviária. E nós estamos conversando com a Sueli, que é a CEO do Concais, para a transferência aqui para a área do Parque Valongo. Ou seja, e essa conversa, esse diálogo vai depender de compensações, né, de revisões contratuais que serão feitas no momento apropriado. E a autoridade já conta com métrica própria para isso, para que respeite, obviamente, o interesse, em especial, público. Até porque nós fazemos uma gestão desses recursos que são públicos, né? Agora, no caso da Marimex, foi encaminhada uma solução, porque não tem outra área que seja possível fazer a pera. Não tem uma segunda opção, né? Foi encontrada uma solução, ela já tem à disposição uma área que era da MRS. Então a Marimex sai dali. Ela sai dali e ela trouxe 2 observações que são importantes. Primeiro, a descontaminação da área que já está na sua fase final. A própria CETESB está emitindo um laudo nesse sentido. Já foi feito. Segundo, tem lá um galpão com tombamento. É preciso que se levante esse tombamento e que a autoridade informe a Marimex o que ela poderá fazer neste galpão, levando em consideração que o tombamento não é integral, apenas e tão somente parcial. Então, esses detalhes resolvidos, a Marimex concorda em já antecipar a saída para viabilizar essa pera, que é importante para o Porto de Santos.
tendo em vista a empresa de celulose, né, que vai utilizar essa pera para o transporte, que hoje corresponde a 50% de toda a celulose que mundo sai do Porto de Santos. Então, essa pera vai fomentar esse mercado de exportação que é muito importante para todos nós. Mas é possível, então, mexer, porque a pera não vai resolver todo o problema, o Pomini. É possível, administrativamente, convencer a Rumo a ter mais locomotivas e a poder trabalhar no transbordo da mercadoria que desce a serra, de ter mais locomotivas, limitando a 40, 50 vagões, ao invés de fazer o que ela faz, de travar a porta toda, ou isso constou em algum aditamento assinado por essa diretoria anterior? Na verdade, nós não fizemos nenhuma reunião sobre o assunto. Então, a gente pode provocar. Porque, como eu disse, Mohamed, o porto é um organismo vivo, é uma cidade, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma linha férrea absolutamente em andamento, em execução dos seus cronogramas, nós temos os caminhões, nós temos operadores portuários, nós temos projeto de recuperação, nós temos ali os navios chegando pelo canal, ou seja, tudo isso demanda uma logística. Então, nós teremos diversos outros problemas do tipo, né, a serem enfrentados. Então, o certo é organizarmos uma reunião com CAIS, FIPS, Rumo e encontrarmos uma solução adequada para que um não atrapalhe a atividade do outro. Então, também é a nossa função e nós podemos fazer. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed é o comentarista, a gente recebe com muito prazer o novo presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Anderson Pomini. Mohamed. Pomini, tem uma coisa que me chama muito a atenção também nas coisas que mudaram da gestão anterior para cá, porque quando a gente fala do túnel, se dá a impressão de que o projeto já está todo acabado, quando na verdade o que existe é uma ideia de projeto. Se tem o projeto que vem do Geraldo Alckmin, quando ele era governador, existe um outro projeto que inclusive o Lustosa, que hoje é diretor, também participou dos grupos que o elaboraram. Vai começar tudo de novo ou vai se partir de algum projeto que já exista na questão do túnel? Ou seja, o lugar está determinado? Vai ser na ponta da praia? Vai ser atrás da alfândega? Ou tudo agora está aberto e vai se começar a debruçar exatamente sobre o melhor projeto, atendendo as duas coisas? Porque só se falava em relação a carros de passeio. Hoje já se fala em ligação portuária integrada. Porque antigamente já chegou a se falar em 2 túneis, um para o porto e um para os carros, o que na minha opinião parece que nós estamos na Suíça, né? Está sobrando dinheiro. E a gente só tem dinheiro para fazer um. Como é que isso já está definido ou vai começar agora realmente a se discutir onde e como? O traçado está definido no projeto da DERSA 2012. O que nós fizemos, Mohamed? Nós criamos uma comissão, nós chegamos aqui, nós entendemos que cada um tinha um túnel de estimação. Então, Prefeitura de Santos, um túnel, Prefeitura do Guarujá, outro túnel, Engenheiros, outro túnel, Movimentos da Sociedade, outro túnel, Autoridade Portuária, 2, 3 túneis, Governo do Estado, Governo Federal, criamos uma comissão e convidamos... O Governo do Estado era uma ponte, não é? Na gestão na Lemoa, sim, né? Mas na gestão anterior era o túnel, como disse o Mohamed, projeto da DERSA, bem elaborado, definido, já com as autorizações ambientais de 2012. Esse é o projeto. O traçado, a embocadura será na área da Capitania dos Portos, e a saída, lado esquerdo, Guarujá, ali na Torre do Linhão. Então, esse é o traçado. Tá? Nós fizemos algumas adaptações, alguns avanços, algumas sugestões foram entregues pela Prefeitura de Santos, pela Prefeitura do Guarujá, tiradas desta comissão, que hoje já conta com mais de 40 pessoas
interessadas em debater, em sugerir e aprimorar o projeto, sem que a gente se afaste do traçado original. Porque esse projeto está avançado, ele está concluído. O nosso dever é a atualização das licenças ambientais, que nós já estamos, inclusive, estudando e providenciando esses requerimentos junto ao IBAMA e ao CETESB. Então, muito bem. Se discutir túnel aqui, Santos, litoral, há 97 anos, né? Eu recebi o primeiro projeto, o primeiro traçado, um desenho a lápis de 97 anos. E a gente percebe claramente que a população, né, tem uma certa preocupação com esse tema, porque vários já anunciaram e não concretizaram. Mas esse momento é propício porque nós temos um alinhamento político, jurídico e financeiro absolutamente favorável, como nunca tivemos antes. Então, todos querem, governo federal, governo estadual, governo municipal, autoridade portuária. O nosso dever é organizarmos todos, né, encontrarmos ali e aprimorarmos com essas sugestões e iniciarmos a execução. Então, projeto da DERSA 2012, com atualizações, com melhorias e com o pedido de renovação dessas licenças ambientais. Nosso cronograma, publicação do edital este ano, mais tardar começo do próximo ano, início das obras já no ano que vem. Este é o nosso cronograma, com todos os modais, todos. VLT inclusive, veículo leve sobre trilhos. Para pedestres, para ciclistas, para caminhões não inflamáveis, ou seja, atende todos os modais. Essas são atualizações que foram apresentadas por essa comissão. Você só não falou dos automóveis, né? Principalmente os automóveis, claro. Então, a ideia é que terá um pedágio, que é o preço da balsa, né? Essa é uma das nossas preocupações também. Então, eu costumo dizer o seguinte, Mohamed, em 1994, a França se conectou à Inglaterra pelo Canal da Mancha, e lá mais de 50 quilômetros. Em 1994, há 30 anos atrás, com outra tecnologia, outro formato de engenharia. Em 2021, a Dinamarca assinou um compromisso com a Alemanha para fazer a conexão Dinamarca-Alemanha. Este é o nosso modelo. Quem tiver curiosidade, basta pesquisar na internet. Modelo túnel imerso, não submerso, que ligará a Dinamarca à Alemanha. Ele é lá construído fora e colocado no lugar depois? Isso mesmo. São peças pré-moldadas de 120 metros que são encaixadas. Então, lá são 18 quilômetros. Começaram em 2021 e a obra será entregue agora em 2029. Aqui nós estamos falando, há 97 anos, de 860 metros. Ou seja, é possível nós tirarmos esse importante projeto do papel. Nós estamos falando de cerca de 50 mil pessoas que utilizam uma balsa da época medieval. A própria Capitania dos Portos já alertou. Olha, nós nunca fizemos nenhuma intervenção, mas se nós fôssemos seguir as regras marítimas, essas balsas já seriam sido interditadas há muitos anos, em razão do perigo que ela oferece. E 50 mil pessoas dia cruzam esse nosso canal de 860 metros. Então, ou seja, tem outro dado, tem vários dados que justificam a implementação desse túnel. A questão ambiental. Os caminhões que circulam às margens, eles trafegam por perto de 45, 50 quilômetros, emitindo gases. E, em razão disso, essa nossa área aqui portuária, Santos, Guarujá, já foi classificada pelos organismos ambientais como crítica. Então, ou seja, é preciso que a gente faça a intervenção até para a preservação ambiental. Então, são vários fatores positivos que justificam a implementação desse túnel. Ou seja, é uma necessidade. Então, e nós tiraremos do papel. Esse é o nosso cronograma, essa é a nossa meta principal e a gente vai, no ano que vem, se Deus assim quiser, já iniciar essas obras. Pomini, você chegou fazendo o oposto do presidente anterior, porque você já se reuniu com o prefeito do Guarujá,
Você se reuniu com o prefeito de Santos. Não sei se reuniu com o prefeito de Cubatão, mas também não faz muita diferença, porque ele não é nada mesmo. Você sentiu nessa conversa, pelo menos foi o que me pareceu, tanto do Suman quanto do Rogério, surpresos com o fato de que, e eu ouvi isso de muita gente, que pela primeira vez conseguiram falar com o presidente da Codesp, assim como disse o presidente da Marimex. Você não estranhou um pouco esse fato de que, quando você sentou na cadeira, você percebeu que não dá para ser o presidente da Codesp e não conversar com ninguém? Você percebeu que tinha alguma coisa de errada, ou tem mais surpresas que a gente pode ter ainda a longo tempo, porque não deu tempo de você ver tudo que foi feito nos últimos 4 anos? Tem muito macaco embaixo do tapete ainda? Eu penso que não. A autoridade pública portuária, ela é uma empresa absolutamente organizada e com transparência. O que eu percebi, Mohamed, em relação às gestões anteriores, é que a orientação política era outra. Os presidentes que passaram por aqui, os diretores que passaram pela autoridade portuária, eles focaram exclusivamente nas operações portuárias, nessas obras de engenharia que são importantes e, obviamente, elas estão na nossa pauta também. Mas esses gestores não estavam preocupados com a chamada integração, principalmente com essa pauta porto-cidades, porto-indústria. Eles passavam e se fechavam. Então, eles não estavam preocupados quem era o prefeito do Guarujá, quem era o prefeito de Santos, até porque havia uma certa divergência política. Esse alinhamento que nós temos hoje é histórico. Um ministro, o ministro Márcio França, aqui do litoral, que conhece cada centímetro desse porto, que é um entusiasta da implementação deste túnel, da revitalização do Valongo, ele tem paixão por Santos e região. Nós temos um prefeito que também está compromissado, que é o prefeito de Santos, um deputado federal, que é presidente da Frente Parlamentar, que é o Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito de Guarujá, que também está compromissado com o tema, tem interesse nessas obras e na integração porto-cidades. Então, assim, e claro que a autoridade portuária, ela deve promover esse tipo de integração. Então, assim, isso depende de orientação política e, em especial, do perfil do gestor, de quem gosta de administração pública de forma compartilhada, no diálogo. Esse é o nosso perfil, é assim que nós faremos. E, Pomini, tem uma coisa que me chama a atenção, vou falar agora da nossa profissão, porque aqui em Santos nós tivemos uma experiência na última gestão do Paulo, e a gente fala que é o melhor secretário de saúde que Santos teve depois do Davi Capistrano foi o Fábio Ferraz, que é advogado. A gente teve uma proliferação de engenheiros ocupando todos os cargos possíveis e imagináveis nos últimos 20 anos. E agora parece que as pessoas resolveram entender que sem advogado não se resolve nada. E os advogados estão começando a ocupar espaço. Você está vendo isso também? Eu faço um protesto aqui em nome dos engenheiros, né? O ideal é reunirmos engenheiros e advogados, né? Aí sim. Mas o advogado é um mal necessário para a administração pública, e não só para a administração pública, né? Alguém vai precisar em algum momento de médico ou advogado. Isso é inevitável. E o nosso país, o nosso formato jurídico é de discussão, é de embates, né? É de judicialização, principalmente da administração pública. Então, é preciso que a gente faça uma análise histórica, né, Mohamed? Nós tivemos ali uma primeira república, depois acompanhados de uma série de organismos de controle que avançaram sobre o mundo da política. Lava Jato, prisões, a classe política, ela foi perseguida nos últimos 7, 8 anos, né? Agora que ela está se recuperando. Então, os advogados, obviamente, até pela formação jurídica, exercem um papel vital e fundamental para a atual gestão pública. É aquela história, a gente sabe negociar e sabe brigar. É mais ou menos isso. Com isso, chegamos ao final da opinião desta terça-feira, agradecendo a presença, a participação do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, desejando muito boa sorte aí na gestão do porto e na continuidade da carreira.
agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1, ainda nessa semana, ou pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.